Início, componente, modelar no local, paredes. Voltamos à nossa parede 1. E agora revolver, né? Porque a maioria de nós já está habituado aí com o AutoCAD, né? Sólido de revolução, mesmo processo, né? Eu crio uma seção, crio um eixo e essa seção vai rotacionar em torno desse eixo. Ok? Vamos fazer um exemplo. O detalhe é que é o seguinte: normalmente as seções da parede, né, elas são perpendiculares, né, ao plano de trabalho. Tá, okay? Então nós teremos também que alterar o plano de trabalho. Vamos fazer um exemplo prático. Se eu clicar aqui em revolver, né, o primeiro processo, clique para inserir o ponto inicial da linha. Eu estou aqui na linha, né? Então eu desenharia, eu estou no plano do térreo, né? Então vou desenhar uma figura qualquer só para ver o que vai acontecer. Vou desenhar um retângulo, ok, de 2 por 11. Clicando agora em linha de eixo, né, eu posso desenhar uma linha ou selecionar uma linha existente como referência, né? No caso aqui eu estou desenhando uma linha de eixo. Desenhei a linha de eixo, tá, ok? Clique em modificar, porque eu terminei a linha de eixo. E aqui eu vou definir nos parâmetros do sólido, né, nas propriedades do sólido, o ângulo final e o ângulo inicial. Se fizesse, por exemplo, um ângulo apenas de 180 graus. Ok, ele vai rotar essa figura até lá. Quando eu clico em concluir, vou lá no 3D ver o que aconteceu. Está lá a minha figura desenhada. O sentido que ele desenhou aqui foi o sentido anti-horário, tá, ok? Que seria o sentido positivo da contagem dos ângulos. Se eu quisesse que ele rotacionasse no sentido contrário, clico no objeto, editar revolução, aí eu coloco 0 e coloco menos 180, clico em concluir, e aí ele vai rotacionar no sentido contrário. Continuo tendo o poder de manipulação através de alças, aqui no caso, alongando ou aumentando o grau da revolução. Ok? Então esse é o sólido de revolução. Concluir modelo. E valem todas aquelas regras, né, de antes de editar. Editar no local, estou editando a massa inteira, clico em editar, clico no objeto, clico em editar revolução para especificamente essa massa, e aí eu posso aqui trabalhar, por exemplo, materiais. Não há muita variação em torno deste comando. E voltamos aqui à planta do térreo, né? Eu estava no 3D. E como eu faria então para desenhar esse sólido de revolução neste plano aqui? Né? Eu teria que ter um plano, vou lá no início, eu teria que ter um plano perpendicular ao plano do térreo, né? Então o que eu vou fazer? Vou definir o plano de trabalho, né? Eu ainda não tenho nenhum plano desenhado. Ao selecionar uma linha, usar um plano de referência, selecionar um plano, né? Então eu não tenho como aqui, não tenho um plano preparado, né? Então eu teria que criar um plano de referência, né? Então eu venho aqui, ó, plano de referência. Sempre ao contrário, né? Estou voltando um pouquinho à teoria, né? Porque vale a pena. Plano de referência. Quando eu clico aqui em plano de referência, né? Eu estou lá no menu início, né? Não estou em sólido, não estou editando, estou no menu início original. Eu clico em definir plano de trabalho. Eu estou definindo um plano através de uma linha que é perpendicular ao plano de trabalho atual. Ok? Então agora sim, eu posso vir aqui na hora que eu for em início, componente, modelar no local, né? Todo aquele processo normal, né? Seleciono aqui paredes, ok, parede 1, vou para o sistema de massas, vou para revolver, né? E aí eu defino como plano de referência, né? Eu vou selecionar um plano agora que eu acabei de definir, ok. Seleciono esse plano de trabalho aqui. E aí ele me pede, né, a gente já viu isso lá quando a gente estudou edição de paredes, ele me pede uma posição para observar melhor isso de frente, né? Então eu vou olhar aqui de baixo para cima, eu vou abrir a partir da elevação sul. Abrir vista e agora eu estou no plano de trabalho da elevação sul. Repare aqui os níveis do pavimento, né? E aí eu vou ao processo de desenho, né, que eu usei retângulo no primeiro, mas poderia usar
né? Vocês já viram que talvez para parede isso não seja muito comum, mas para peças mecânicas e outro tipo, né, de objeto, né, móveis, por exemplo, essa função terá bastante utilidade. Desenhei a seção, aí eu passo para linha de eixo, defino a linha de eixo. Aqui eu estou fazendo 100 parâmetros, mas eu poderia colocar uma medida qualquer, vou colocar 1,80 m aqui. E aí eu configuro aqueles parâmetros todos lá de revolução, né? O ângulo inicial, o ângulo final. Posso colocar aqui 360. E quando eu clico em concluir, está lá o meu objeto. Vamos olhar no 3D. Está lá a minha figura criada na seção que eu defini através da revolução. Tá ok? Isso aí deve ser legal para criar os prédios do Niemeyer, né? São bem redondinhos. O próximo método de desenho, de modelagem, será a varredura, né? Nosso procedimento padrão, modelar no local paredes, paredes 1. E eu tenho aqui varredura. A varredura é semelhante, né, à extrusão. No entanto, essa extrusão não seguirá apenas uma distância fixa num caminho reto. Ela seguirá um caminho aleatório. Então, o comando será executado em duas etapas. É necessário primeiramente definir o caminho e, em seguida, a seção que iremos utilizar. Então, clico em varredura e eu clico aqui já em caminho do croquis. Nós vamos usar como exemplo a construção de uma parede de contenção, né, ou uma barragem, né, que ela tem um caminho sinuoso. Então, vou começar aqui exatamente desenhando o caminho do croquis. Aí eu entro no modo de desenho, eu vou desenhar um caminho aleatório aqui, através de arcos. Eu vou colocar aqui uns 7 metros aproximadamente. E reparem, essa linha verde que ele vai criando aqui, na primeiro trecho, tá, do caminho de croquis, né, que é um plano perpendicular, né, passando aqui no caso pelo ponto médio, perpendicular ao plano definido por esse caminho desenhado. Ok? Então vou continuar aqui desenhando um outro círculo, né, em concordância, e vamos supor que esse seja o caminho traçado, o caminho desejado pela parede de contenção ou barragem. Tá ok? Então, concluído o caminho, clico aqui em concluir modo de edição do primeiro elemento, que é o caminho. Agora eu vou definir o perfil da seção, né? Esse perfil pode ser definido basicamente de duas maneiras, né? Ou eu seleciono um perfil que já esteja carregado, né? E aqui será interessante, por exemplo, quando formos construir sancas ou bandejamentos elétricos, né, que tenham formas ou de rampas, enfim. Ok? Formas que tenham perfis, vamos chamar assim, pequenos, né, que tenham um caminho sinuoso. No caso aqui de uma parede, né, nós vamos editar o perfil. Ok? Nós vamos criar um perfil que não existe, ainda não está carregado, né? No caso de perfis do primeiro tipo, ou seja, que eu carrego, aqui eu tenho os perfis que já estão carregados no desenho. Ou eu posso vir aqui, ó, e carregar perfil, entraria naquele carregar famílias, né, no Metric Library, e aí eu teria aqui em perfis, alguns perfis de exemplo, né, telhados, por exemplo, eu poderia usar isso para criar calhas, tá ok? Eu seleciono um perfil e peço para ele percorrer um determinado caminho, e ele vai gerar esse sólido de varredura. Tá ok? Não é o nosso caso, nós vamos, voltando aqui para o assunto de paredes, nós vamos editar um perfil. E como esse perfil ele é perpendicular ao plano atual, quando eu clicar em editar perfil, ele vai pedir uma vista para observar esse perfil. Então vou selecionar novamente aqui a vista sul para olhar de baixo para cima. Abrir vista, e ele exatamente me traz aqui para um plano, né? Eu estou observando a direção sul, mas o meu plano de trabalho é exatamente aquele plano definido lá no caminho, perpendicular ao caminho, ao croquis do caminho, né? Então eu venho aqui através de linhas, posso tomar aqui como referência, clico isso aqui, eu pego 0,5, 50 centímetros de base,
né? Posso clicar em modificar, vou lá em cima, ou melhor, volto aqui em linha, começo aqui novamente, desenho até o pavimento superior, vou colocar agora ponto 25 no topo da barragem, ou da parede de contenção, e desenho aqui eu tenho o perfil da minha varredura, né? Vamos olhar no 3D como é que ficou isso? Olha lá, reparem lá, eu tenho um caminho, né, e tenho a minha seção perpendicular àquele caminho. Tá? O primeiro concluir aqui é para concluir a edição dessa seção, né? E uma vez que esteja tudo definido, mais uma vez lembrando, né, durante a edição eu selecionaria materiais, né, e os outros itens, né, as outras características, os outros parâmetros desse elemento que estou criando. E uma vez definido o caminho e o perfil, clico em concluir e está lá o sólido com a seção fixa percorrendo uma determinada varredura. Tá? Aqui é uma característica desse comando de varredura, exatamente ter uma seção fixa ao longo desse caminho. Ok? Varredura de parede. Finalmente, o outro concluir é porque a minha parede 1, né, paredes 1, que está chamando aqui esse componente, neste caso ele é formado apenas de uma varredura. Poderia adicionar aqui outras extrusões ou um sólido vazio, né? Editar um perfil dessa parede, alguma coisa dessa natureza. Tá, ok? Uma vez que esteja concluído o conjunto chamado paredes 1, aí sim eu clico em concluir modelo. Tá, ok? Como é que eu não aderi nenhum material, ele está com material simples por categoria. E o detalhe interessante, né, é que eu não tenho como mudar esse material aqui. Eu teria que editar no local, né, clicar no elemento, que é uma varredura. Né, o primeiro elemento que eu cliquei foi o conjunto paredes 1. Né, e eu posso aqui clicar agora na varredura, que é um dos componentes, no nosso caso o único. Né, editar varredura. Tá, então, além de editei paredes 1, depois eu editei a varredura, e agora eu venho aqui e editar o perfil, né, que é o elemento que vai gerar o elemento sólido, e aqui sim eu escolheria o material desse elemento. Ok? Aplicar, voltando, concluo o perfil, concluo a varredura e concluo o paredes 1. E aí sim eu tenho o meu muro de contenção aí com uma seção fixa e um caminho arbitrário. Ok? Deu para ver a versatilidade desse comando. Concluir modelo, concluir agora sim o sólido, o componente como um todo. O último método de modelagem, componentes modelar no local, paredes ok, paredes 1, é o nossa mescla com varredura. Ok? Que é semelhante à varredura, só que na varredura eu tenho uma seção constante ao longo de todo o caminho. Na mescla com varredura, de sólido, né? Mescla de sólido com varredura, eu tenho uma seção inicial, um perfil inicial qualquer, perfil final e um caminho, e o Revit vai fazer uma concordância aí harmônica entre essas duas faces ao longo do caminho, criando um sólido. Ok? Um detalhe sobre esse comando, vamos lá executá-lo. Né? Mescla com varredura, eu começo criando o caminho do croquis. Né? E o detalhe é que neste exemplo, né, nesse comando, eu posso ter apenas um trecho. Tá? Se eu tentar desenhar, por exemplo, agora uma curva aqui, tá? E tentar concluir esse croquis, não é permitida mais de uma curva. Tá, ok? Então o que eu vou fazer? Eu preciso criar apenas um trecho. O caminho tem que ser um segmento único. Tá, ok? Então eu vou lá em criar o caminho do croquis. Eu posso assim desenhar uma curva, né, ou uma reta qualquer, mas que seja um segmento apenas. E repare que na extremidade inicial e na extremidade final, ele cria dois planos de referência perpendiculares, né, à tangente do caminho que eu estou criando. Ok? Então, criei o caminho, clico o primeiro OK, que seria a edição do caminho, e agora eu vou vir aqui no comando de mescla e selecionar o perfil 1, que é o perfil no primeiro ponto que eu desenhei.
né? Mescla, selecionar perfil 1, e aí eu posso, da mesma forma, ou carregar um perfil, ou selecionar um perfil carregado, ou editar o perfil no local. Aqui eu vou ver através da vista sul da mesma forma. Abrir. Está aqui o meu plano de trabalho. E aí eu posso, por exemplo, fazer com que aquela seção da parede cresça. Eu começo com uma seção de 1,20 m. Tá? Aqui eu não estou me preocupando muito com medidas, tá? Estou fazendo tamanhos aleatórios. Desenhei o primeiro perfil, clico em concluir. Tá, vamos ver como é que está ficando isso lá no 3D. Está lá o primeiro perfil desenhado. Né? Vou para a mescla agora. Vou selecionar o segundo perfil. E aqui eu vou pedir para editar o perfil. E aqui eu vou olhar do lado de cá. Eu posso desenhar também, tá, no 3D. Tá? Não é aconselhável. De qualquer modo, eu estou desenhando nesse plano, independente da minha vista, da minha vista atual. Ok, então posso desenhar aqui. A vantagem de você desenhar através, por exemplo, aqui da elevação leste, é você ter como referencial aqui os pavimentos. Né? Então posso agora desenhar a segunda seção. E um detalhe que a gente deve observar aqui antes de partir para o desenho do perfil é a posição dele. Tá? Repare aqui, ó, a base está para dentro dessa curva. Né? Então, quando eu coloco nessa posição aqui da vista leste, né, a base vai estar para o lado esquerdo. Isso é uma coisa que a gente tem que ter atenção para não ter resultados indesejados. Ok? Então vou aqui em editar perfil. Eu vou mudar aqui para a vista leste. Né, eu estou editando o perfil 2. Né, clique em linha. Vou marcar aqui a base para a esquerda, que é a nossa base lá desejada de 50, né, que a gente começou a desenhar. Vou desenhar a partir daqui até alcançar o próximo pavimento. Vou colocar o nosso ponto 25 aqui e ligar lá com o ponto final da nossa base. Tá, então eu tenho aqui a seção agora. Vamos olhar lá no 3D. Eu vou concluir esse perfil, né? Dá uma olhada lá no 3D como é que ficou. Repara agora, eu tenho uma seção inicial com uma base de 1,20 m, terminando numa seção com uma base de 1,10 m, os outros elementos se equivalendo. Definido então o caminho, o perfil inicial e o perfil final, clico em concluir e está lá o meu sólido criado com uma seção maior, terminando numa seção menor, fazendo uma concordância. Tá, ok? A observação é que aqui eu fiz seções de mesma geometria, né? Mas eu poderia editar aqui, né? Vamos colocar aqui, exagerar um pouquinho, vamos selecionar o perfil 2, pedir para editar o perfil. Né? Eu vou lá na minha área, na minha vista leste, né? E eu fiz aqui um perfil simples, né? Mas eu poderia criar qualquer formato aqui, inclusive circular, né? Clicando aqui e aí unindo esses dois elementos, criou uma seção aleatória qualquer. Criei o perfil, vamos olhar no 3D para ver as coisas acontecendo. Tá lá, a minha seção de um tipo, do outro. Na hora que eu clicar em concluir varredura, o Revit vai dar o jeito dele lá de criar um sólido que comece com essa seção e termine com uma outra seção lá de um formato qualquer. Ok? Então isso me dá uma versatilidade de modelagem bastante grande. Ok? Bem, como eu falei, essa é uma teoria inicial de modelagem. Né? Ao longo de todos os exercícios a gente vai vendo os detalhes dessas formas, ok? Mas com isso você tem a possibilidade aí de desenhar qualquer tipo de elemento. Né? No caso específico nosso de parede, qualquer tipo de parede com qualquer formato, qualquer seção, ok? E vemos também agora com isso na parte de modelagem todos os tipos possíveis, né, e imagináveis de paredes, fechando nosso ciclo, fechando esse ciclo do nosso curso. Ok? Não deixem de estudar, pratiquem, porque a prática é essencial para a aprendizagem nesse software, né? A mesma coisa do AutoCAD, você simplesmente ir lá assistir a aula,
não traz resultado praticamente nenhum. Primeiro, porque você vai esquecer, e segundo, porque cada comando tem as suas nuances, né? Então você, à medida que vai desenvolvendo, vai praticando, você vai vendo os pequenos detalhes que às vezes passam despercebidos aqui durante a aula. Ok? Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima aula.